Eu tenho observado que muitas pessoas reclamam e dizem: por que não lembro? Se eu tenho um programa, como é que eu sei quando cumprir esse programa? Como cumprir? E eu sempre lembro as pessoas: não é preciso lembrarmos dos programas. Eles estão em nós, programados e ocorrem automaticamente. Nós somos guiados por sintonias. Então, vou dar um exemplo. Se nós tivermos um programa, por exemplo, se eu tiver um programa, vou nascer na Terra, quando eu tiver 24 anos, eu vou encontrar uma moça chamada Terezinha e vou namorar e vou casar com ela. Eu tenho um programa de casar com a Terezinha. Como eu vou encontrar essa moça? Não precisa de eu lembrar nada. Ao contrário, se eu lembrasse, atrapalharia o desenvolvimento do meu trabalho, do cumprimento da minha missão. Quando chegar na idade certa, eu vou ter um desejo imenso de ir a um determinado teatro, e quando eu for sentar lá com meu saco de pipoca, sem querer eu vou sentar do lado de uma determinada moça, e essa moça até pode não gostar de mim no primeiro momento, mas depois ela gosta e acabamos nos casando. Você vai dizer, quer dizer que automaticamente, e nós não fugimos. Porém, o casar não é obrigatório. O casar é decisão de cada um. Deus não obriga ninguém a se casar com alguém. Já imaginou? Nós temos uma inimiga, porque brigou muito conosco na outra encarnação, ainda detesta a nossa presença, e Deus obrigar a casar com ela? Como é que nós vamos viver? Com muito amor, com muito respeito. Já é difícil a convivência. Os casamentos não suportam muito tempo no dia de hoje. Imagina se nós fôssemos inimigos, né? E Deus estivesse obrigando. Não, não é assim. Deus diz, os espíritos superiores dizem, ó, é melhor você casar com ela, é melhor você casar com ele, não é isso? Aí os dois se convencem e dizem, é verdade. Na outra encarnação eu te prejudiquei, você me traiu, eu fiz isso e isso contra você, eu abusei de você, você abusou de mim. Nós estamos cheios de arestas a serem corrigidas. Então, bom será se nós deixarmos tudo isso de lado e lá na Terra nós nos encontrarmos, casarmos, e aí, já que estamos casados, aproveitamos e vamos ter fulano, ciclano e beltrano como nossos filhos, que são espíritos que estão ligados a nós, e vamos realizar esse projeto de vida lá. Aí os dois concordam e vêm aqui para a Terra. Um pode nascer lá nos Estados Unidos e o outro pode nascer no Brasil. Por um motivo ou por outro, eles vão se encontrar. Seja num jogo de futebol, seja numa viagem de turismo, por alguma coisa. Eles vão se encontrar e vão se amar e vão se casar. Claro, é evidente que ninguém vai fazer isso. Quando tivermos que marcar um encontro de almas, ou seja, de espíritos para se casarem, normalmente é no mesmo país, na mesma região, até na mesma cidade, para que facilite esse encontro. Eu falei, dando um exemplo exagerado, um nasceu nos Estados Unidos e outro no Brasil, só para vocês entenderem que, se tiver o programa de ele encontrar com ela encontrar com ele, eles vão se encontrar. Não é preciso ficar com quem devo me encontrar, com quem devo me casar. Não é preciso isso. Acontece naturalmente. Porém,
Na hora do casamento, se um deles decidir não vou casar, não casa, não cumpre. Dizer, então aí não vai cumprir o programa, não. E não vai ter aqueles 2, 3 filhos que estavam previstos, não, porque eles não cumpriram o programa. Eles não são obrigados. Aquele programa que é obrigado a cumprir ocorre em outros níveis. Refere-se à parte material. Por exemplo, eu posso ter um programa de, quando eu tiver, por exemplo, com 30 anos, eu sofrer e quebrar esse braço. E o braço passar 1 ano, 2, em situação difícil, e eu com longo sofrimento, porque eu fiz maldade em outra encarnação, não quis corrigir com a prática da caridade. Eu posso ter esse programa. Como ele é um programa material, ele não envolve a parte moral, eu sou obrigado, se eu planejei ele, vai acontecer. E eu não vou conseguir evitar. Mas tudo aquilo que envolve a parte moral, nós não somos obrigados. Não tem programa estabelecendo, você vai ter que perdoar fulano. Não. A parte moral depende de nós. Nós temos que ter um mérito de dizer, eu escolhi ser uma pessoa boa, compreensiva. Eu escolhi que vou praticar muita caridade. Às vezes, nós podemos fazer um plano lá no mundo espiritual. Quando eu chegar na Terra, eu vou morar perto de uma instituição e lá eu vou praticar muita caridade. Pode ocorrer isso. E eu chego aqui, moro perto da instituição sem saber de nada, me convidam muitas vezes e eu digo, não vou praticar nada. E não pratico a caridade, quer dizer que azar meu, deixei de evoluir, ninguém vai me obrigar. Por quê? Só existe determinismo da parte material. A parte moral, nós somos responsáveis para guiar o nosso espírito ao progresso, tá? Então não precisa de nós ficarmos, porque eu não sei o que devo fazer, deveria ter uma tabelazinha escrita, isso, deve fazer isso, aí que nós não faríamos mesmo. Existe um magnetismo em nós, uma sintonia que nos põe em determinado lugar e nós vamos realizar aquilo que tem que realizar, tá? Não se preocupe em lembrar de coisas de outra encarnação. Não é preciso lembrar. Você há de dizer, e esses casos de pessoas que têm traumas, por exemplo, têm medo de altura, né? Medo de fogo, não pode ver um fogo que está se tremendo. Bem, esses casos nós podemos até fazer uma regressão de memória para descobrir por que aquela pessoa tem esse medo. E quando chegar naquela situação, para-se a regressão e a pessoa sabendo que aquilo ocorreu noutra encarnação e que não é para ocorrer nesta encarnação. E aí ele se refaz do trauma. São assim que os que trabalham com saúde, alguns médicos, né? Alguns psicólogos, alguns médiums que trabalham também com regressão, terapeutas, né? Muitas vezes realizam regressão e evita, quando a pessoa descobre por que ela tem medo de altura, por exemplo. Eu vi um caso de uma senhora que ela tinha medo de passar debaixo do viaduto, tinha medo de tudo que era alto, não podia subir num edifício. E foi feita a regressão dela e descobriu que ela tinha sido um soldado na Primeira Guerra Mundial. E naquela época, ainda precariamente, existia aqueles pequeninos aviões de guerra que nem tinha porta direito, tinham as portinhas do lado, outros nem tinham,
porque eram aviões ainda grosseiros, e ela estava do lado e acabou brigando com o piloto. Ela era um soldado, claro, com o piloto, e se descuidou. O piloto deu um chute tão grande e o soldado caiu de lá do avião, claro, numa altura grande, morreu. E agora ela era uma mulher e tinha muito medo de altura. Mas depois que ela fez a regressão, ela perdeu o medo de altura, tá? Resumindo, não se preocupe se você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Determine a sua vida. Eu vou fazer tal coisa. E eu quero estudar isso. Eu vou realizar aquilo. Peça ajuda a Deus e siga em frente em busca do seu objetivo, tá? De todas as maneiras. Viu? Não fique esperando cair do céu, ninguém avisar para você. Você vai conquistar o que você quer lutando, porque 80% da nossa vida é livre. Se tiver algum karma, algo determinado, é em torno de uns 20% da nossa vida. Os 80% são livres. Nós que escolhemos o curso que vamos fazer, o que queremos fazer, em que queremos nos dedicar e transformar o nosso coração em pessoas boas, em uma pessoa educada, boa, compreensiva, exemplo de amor, tá? Um beijo.